Legislação interna. Lei Complementar 1111, de 25 de maio de 2010, institui o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Resumo da Lei Complementar número 1111, de 25 de maio de 2010. O Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi instituído por esta Lei Complementar. Quadro de pessoal compreende cargos efetivos, anexo 1, e cargos em comissão, anexo 2. Ingresso dar-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos. O servidor é enquadrado no padrão inicial previsto para a classe respectiva, ressalvado o disposto no artigo 39, estágio probatório, período de 36 meses, ao longo do qual a assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência do servidor de cargo efetivo serão objeto de avaliação para a efetivação na carreira. Conceitos-chave: desenvolvimento na carreira. A evolução profissional ocorre por meio dos institutos da progressão, promoção e do acesso. Progressão é a passagem do servidor de cargo de provimento efetivo de um grau para o imediatamente superior dentro da mesma referência e nível. Promoção é a passagem do servidor de cargo de provimento efetivo para o de nível e grau imediatamente superior dentro da mesma referência. Acesso é a forma de provimento vertical de cargo em comissão de direção, coordenação, supervisão ou chefia do servidor ocupante de cargo efetivo. Comitê de Recursos Humanos, órgão criado para, entre outras atribuições, efetuar a normatização do processamento do sistema de avaliação de desempenho e do estágio probatório, e decidir sobre recursos referentes à progressão e à promoção. Adicional de qualificação, destinado aos servidores em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos, comprovados por títulos ou certificados de cursos de graduação ou pós-graduação. Escalas de vencimentos. Cargos efetivos comuns. 8 referências. 1 a 8 e 18 graus. A a R. Cargos efetivos. Área Saúde. 3 referências. 11 a 13 e 18 graus. A a R. Cargos em comissão. 2 níveis de 14 referências. 1 a 14. Jornadas padrão. Os valores de vencimento previstos no anexo 3 correspondem às jornadas de 40 e 30 horas semanais de trabalho. Jornadas específicas: 20 horas semanais. Médico judiciário e cirurgião dentista judiciário, ambos referência 13. 30 horas semanais. Auxiliar de saúde judiciário, referência 11, enfermeiro judiciário, referência 12, assistente social judiciário, referência 8 e psicólogo judiciário, referência 8. Vantagens pecuniárias. A remuneração compreende, além do vencimento, adicional por tempo de serviço, calculado na base de 5% por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos. Sexta parte, 13º salário, salário família, salário esposa e outras vantagens pecuniárias previstas em lei. Regras de progressão e promoção. Interstício mínimo. Tanto para a progressão quanto para a promoção, o servidor deve ter cumprido o interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício, no mesmo cargo efetivo e grau para a progressão e no último grau de nível para a promoção. Avaliação. A participação da progressão e promoção exige que o servidor tenha o desempenho avaliado anualmente. Resultado. A progressão somente poderá ocorrer se o servidor tiver obtido resultado final positivo no processo anual de avaliação de desempenho. Da interrupção do interstício e sessões. O interstício de 1 ano é interrompido quando o servidor estiver afastado para ter exercício em cargo ou função de natureza diversa daquela que ocupa, exceto nas seguintes situações nas quais o interstício não se interrompe: designado para função retribuída mediante gratificação pro labore no âmbito do TJ São Paulo, nomeado para cargo em comissão, designado como substituto ou para responder por cargo vago de comando, afastado para frequentar cursos de aperfeiçoamento específicos, requisito para acesso, ou afastado sem prejuízo dos vencimentos para participação em cursos, congressos ou demais certames afetos à área, pelo prazo máximo de 90 dias. Do acesso. Cargos em comissão. O acesso é a forma de provimento de cargos em comissão
de direção, coordenação, supervisão ou chefia. Estes cargos são reservados para provimento exclusivo de servidores titulares de cargos efetivos do quadro do TJ São Paulo, de mesma natureza e profissão, nas seguintes proporções mínimas: cargo em comissão: chefe de seção judiciário e chefe de seção técnica judiciário. Totalidade: 100%. Supervisor de serviço: mínimo 90%. Coordenador: 90%. Diretor: 70%. Requisitos para acesso: qualificação. Será exigido do servidor, entre outros, declaração de interesse, habilitação legal, resultados finais positivos nos últimos 3 processos anuais de avaliação de desempenho e participação em cursos selecionados pelo TJ. O adicional de qualificação. Base de cálculo. O adicional de qualificação incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em exercício. Dos valores em percentuais: doutor, 12,5%; mestre, 10%; especialização, 7,5%, com duração mínima de 360 horas; graduação, 5%. As restrições importantes sobre o adicional de qualificação. Não cumulativo. O servidor não perceberá cumulativamente qualquer percentual dentre os previstos. Não incorporação. O adicional não se incorporará para nenhum efeito e sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza. Exceção à concessão. Não será concedido quando o curso constituir requisito ou estiver no mesmo nível de escolaridade para ingresso no cargo efetivo ou em comissão. Da dispensa do estágio probatório. O servidor que, em decorrência de concurso público, passar a ocupar outro cargo de provimento efetivo previsto no anexo 1 desta lei complementar, fica dispensado do estágio probatório de 36 meses, desde que já o tenha cumprido no cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado. O regime especial de trabalho externo judicial. Destinatários: servidores titulares do cargo de oficial de justiça. Finalidade: substitui a ajuda de custo mensal e o regime especial de trabalho judicial. Cálculo: 31,74% sobre o valor do padrão do cargo em que estiver enquadrado, na jornada de 40 horas semanais. Incidência: sobre a gratificação incidem o adicional de tempo de serviço e a sexta parte. A vantagem incorpora-se aos vencimentos para todos os efeitos legais. Característica: caracteriza-se pela prestação de serviços em horário irregular, sujeito a expediente noturno e sob condições precárias de segurança. Vejamos agora alguns flashcards gerados pela inteligência artificial. Disposições gerais e estágio probatório. Qual o prazo de duração do estágio probatório para o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo no TJ São Paulo? 36 meses. No estágio probatório, serão objeto de avaliação a assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência. Um servidor que já cumpriu o estágio probatório em um cargo efetivo do TJ São Paulo e passa a ocupar outro cargo efetivo por concurso, fica dispensado de um novo estágio, desde que já o tenha cumprido no cargo efetivo anteriormente ocupado. O quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo compreende quais tipos de cargos: cargos efetivos, anexo 1, e cargos em comissão, anexo 2. Qual é a base de cálculo para o adicional por tempo de serviço, o quinquênio? 5% por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos. Jornadas de trabalho, área de saúde e cargos específicos. Qual a jornada semanal de trabalho para os cargos de médico, judiciário e cirurgião-dentista judiciário? 20 horas semanais. Qual a jornada semanal de trabalho para os cargos de auxiliar de saúde judiciário e enfermeiro judiciário? 30 horas semanais. Qual a jornada semanal de trabalho para os cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário? 30 horas semanais. Os valores dos vencimentos para cargos efetivos previstos no anexo 3 correspondem a quais jornadas de trabalho? 40 horas e 30 horas semanais de trabalho. Qual o pré-requisito de escolaridade para o cargo de escrevente técnico judiciário, ensino médio completo? Do desenvolvimento na carreira, quais são os 3 institutos que promovem a evolução profissional dos servidores na carreira do TJ São Paulo
progressão, promoção e acesso. Qual a diferença entre progressão e promoção em relação ao nível e grau? Progressão é a passagem de um grau para o imediatamente superior dentro da mesma referência e nível. Promoção é a passagem para o nível e grau imediatamente superior dentro da mesma referência. Qual é o interstício mínimo de efetivo exercício exigido para que o servidor possa participar do processo de progressão? 1 ano no mesmo cargo efetivo e grau. Para que a progressão ocorra, qual resultado o servidor deve ter obtido no processo anual de avaliação de desempenho? Resultado final positivo. O servidor pode interpor recurso contra o resultado do processo de progressão ou promoção? Se sim, qual o prazo? Sim, o prazo máximo é de 30 dias corridos, a contar da publicação do resultado, endereçado ao Comitê de Recursos Humanos. O servidor nomeado para cargo em comissão tem o interstício para progressão ou promoção interrompido? Não. A nomeação para cargo em comissão é uma das exceções em que o interstício não se interrompe. A quem compete a normatização do processamento do sistema de avaliação de desempenho e do estágio probatório? Ao Comitê de Recursos Humanos. Do acesso, cargos em comissão. O acesso se refere ao provimento vertical de quais tipos de cargos em comissão? Cargos de direção, coordenação, supervisão ou chefia. Qual é a proporção de cargos de chefe de seção judiciário e chefe de seção técnica judiciário reservada para provimento exclusivo de servidores efetivos do TJ São Paulo? A totalidade, 100%. Qual o percentual mínimo de cargos de diretor que deve ser provido por servidores públicos titulares de cargos efetivos do TJ São Paulo? 70%. Na qualificação ao provimento de cargos de chefia ou direção, quantos processos anuais de avaliação de desempenho o servidor deve ter com resultados finais positivos? Os últimos 3 processos anuais. Das gratificações e vantagens. Qual gratificação foi instituída em substituição à ajuda de custo mensal e ao regime especial de trabalho judicial para os oficiais de justiça, regime especial de trabalho externo judicial? Qual o percentual de cálculo da gratificação de regime especial de trabalho externo judicial sobre o padrão do oficial de justiça? 31,74%. O adicional de qualificação se incorpora aos vencimentos? Não. O adicional de qualificação não se incorporará para nenhum efeito e sobre ele não incidirá vantagem de qualquer natureza. Qual o percentual de adicional de qualificação concedido ao servidor que apresentar título de doutor? 12,5%. Qual o percentual de adicional de qualificação concedido ao servidor que apresentar título de mestre? 10%. Para o adicional de qualificação referente à especialização, qual é a duração mínima exigida para o curso Lato Sensu? Mínima de 360 horas. Se um servidor tem um título de doutor e outro de graduação, qual o percentual de adicional de qualificação ele perceberá? Apenas 12,5%, referente ao doutorado, pois o servidor não perceberá cumulativamente os percentuais. O servidor em afastamento sem prejuízo de vencimentos para participação em congresso afeta a sua área? Tem o interstício de progressão interrompido? Não, desde que o prazo máximo de afastamento seja de 90 dias. Em qual situação o adicional de qualificação não será concedido, mesmo com título de pós-graduação? Quando o curso constituir requisito ou estiver no mesmo nível de escolaridade para ingresso no cargo efetivo ou em comissão. Qual é o objetivo principal da Lei Complementar nº 1111, de 2010, do Estado de São Paulo, instituir o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, disciplinando sua estrutura, vencimentos, jornadas de trabalho e vantagens pecuniárias? Como é composto o quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segundo o artigo 2º da Lei Complementar nº 1111, de 2010? O quadro de pessoal do TJ São Paulo é composto por cargos efetivos, constantes do anexo 1, e cargos em comissão, constantes do anexo 2.
Como são estruturadas as escalas de vencimentos dos servidores do TJ São Paulo, conforme o artigo 3º da Lei Complementar? As escalas de vencimentos são: cargos efetivos, 8 referências, 1 a 8 e 18 graus, letra A a letra R. Cargos efetivos, área saúde, 3 referências, 11 a 13 e 18 graus, letra A a letra R. Cargos em comissão, 2 níveis com 14 referências, 1 a 14. Qual é a jornada de trabalho prevista para os cargos da área da saúde no TJ São Paulo, segundo o artigo 4º da Lei Complementar? Auxiliar de saúde, judiciário e enfermeiro judiciário, 30 horas semanais. Médico judiciário e cirurgião dentista judiciário, 20 horas semanais. Os valores seguem a escala de vencimentos, cargos efetivos, área saúde. Quais são as vantagens pecuniárias que compõem a remuneração dos servidores abrangidos pelo Plano de Cargos e Carreiras do TJ São Paulo? Além do vencimento, incluem-se adicional por tempo de serviço, quinquênio, sexta parte, 13º salário, salário família e salário esposa e outras vantagens pecuniárias, inclusive gratificações previstas em lei. Como se dá o ingresso na carreira dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, segundo a lei complementar? O ingresso ocorre por concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme o artigo 8 da lei. Qual o prazo do estágio probatório e quais os aspectos avaliados para a efetivação do servidor no TJ São Paulo? O estágio probatório tem duração de 36 meses e avalia assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência do servidor, conforme o artigo 11 da Lei Complementar. O que é progressão na carreira dos servidores do TJ São Paulo, segundo a Lei Complementar? A progressão é a passagem do servidor de um grau para o imediatamente superior dentro da mesma referência e nível, conforme o artigo 13. Quais são os requisitos para participar do processo de progressão no TJ São Paulo? Segundo o artigo 14, o servidor deve ter cumprido interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício no mesmo cargo e grau, ter o desempenho avaliado anualmente pelo Tribunal da Justiça com critérios definidos pelo Comitê de Recursos Humanos. Qual a diferença entre progressão e promoção na carreira do TJ São Paulo? Progressão: passagem para o grau imediatamente superior dentro da mesma referência e nível. Promoção: passagem para o nível e grau imediatamente superior dentro da mesma referência. Ambas exigem interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício e avaliação de desempenho positiva. O que é o acesso, segundo a lei complementar? O acesso é a forma de provimento vertical de cargo em comissão, de direção, coordenação, supervisão ou chefia destinado a servidores ocupantes de cargos efetivos do TJ São Paulo. De acordo com o artigo 30 da Lei Complementar, quais cargos em comissão são reservados exclusivamente a servidores efetivos do TJ São Paulo? 100% chefe de seção judiciário e chefe de seção técnica judiciário, mínimo de 90% supervisor de serviço, 90% coordenador, 70% diretor. Quais os requisitos de experiência para que um servidor concorra a cargos em comissão, de direção, coordenação, supervisão ou chefia? Deve ter exercido anteriormente cargos dessa natureza, ainda que em substituição, ou comprovar experiência adequada conforme critérios do Comitê de Recursos Humanos. Quais são os requisitos de qualificação exigidos para o provimento de cargos em comissão por acesso? Segundo o artigo 32, o servidor deve apresentar declaração de interesse, habilitação legal correspondente, resultados positivos nas 3 últimas avaliações de desempenho e participação em cursos selecionados pelo TJ São Paulo. Qual órgão é responsável pelo processamento do acesso dos servidores do TJ São Paulo? A Secretaria de Recursos Humanos é responsável pelo processamento do acesso. Qual é a função do Comitê de Recursos Humanos instituído pelo artigo 34 da Lei Complementar? Compete ao comitê normatizar o sistema de avaliação de desempenho e estágio probatório, acompanhar e adequar os resultados em instruções normativas e decidir sobre recursos de progressão e promoção. Que é a gratificação judiciária prevista no artigo 35 da Lei Complementar número 1111 de 2010, é uma gratificação mantida aos servidores do TJ São Paulo
conforme o artigo 52 da Lei Complementar nº 715 de 1993, regulamentada por resolução do Tribunal, com novos percentuais definidos no anexo 9 da Lei Complementar 1111 de 2010. Quais são os percentuais das gratificações especiais previstas no artigo 36 da Lei Complementar? Pesquisador, 75% do padrão 1A da escala de vencimentos 40 horas semanais. Estenotipista, 158% do mesmo padrão. Essas gratificações substituem os percentuais da gratificação judiciária antes atribuídos às mesmas funções. Como é calculada a gratificação pelo regime especial de trabalho externo judicial concedida aos oficiais de justiça? O regime especial de trabalho externo judicial corresponde a 31,74% sobre o valor do padrão do cargo, jornada de 40 horas semanais. Essa gratificação é incorporável aos vencimentos, tem incidência de quinquênio e sexta parte e se aplica também a inativos e pensionistas. O que é o adicional de qualificação e quais são seus percentuais conforme a lei complementar? O adicional de qualificação é um adicional concedido a servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados. Percentuais sobre os vencimentos brutos: doutor, 12,5%; mestre, 10%; especialização, 7,5%; graduação, 5%. O adicional de qualificação não é cumulativo, não se incorpora aos vencimentos e só vale para cursos reconhecidos pelo MEC. Quais cargos foram extintos pela Lei Complementar nº 1111 de 2010, conforme o artigo 38? Foram extintos os cargos de auxiliar de administração pública judiciário, técnico em eletrônica judiciário, executivo público judiciário, auxiliar judiciário-chefe, auxiliar judiciário encarregado e auxiliar judiciário encarregado técnico, sendo os vagos na data da publicação e os providos na vacância. O que ocorre com o servidor efetivo do TJ São Paulo aprovado em novo concurso público para outro cargo? Conforme o artigo 39, o novo cargo será enquadrado na referência da nova classe, em grau igual ou imediatamente superior ao valor do padrão do cargo anterior. O servidor que já cumpriu o estágio probatório em um cargo efetivo do TJ São Paulo precisa cumpri-lo novamente ao assumir outro cargo efetivo? Não. O artigo 40 dispensa o novo estágio probatório se o servidor já o tiver cumprido no cargo anterior. Quais são as exigências para o provimento em cargos de diretor, coordenador e supervisor de serviço, segundo o artigo 41 da Lei Complementar? É exigido diploma de nível superior ou habilitação legal correspondente conforme a área de atuação, podendo a Presidência do TJ São Paulo dispensar essa exigência em casos excepcionais. Quais novos cargos foram criados pela Lei Complementar nº 1111 de 2010 no quadro de pessoal do TJ São Paulo? Foram criados 5 de técnico em informática judiciário, 5 de técnico em comunicação e processamento de dados judiciário, 10 de administrador judiciário, 5 de analista de sistemas judiciário, 5 de analista em comunicação e processamento de dados judiciário, 10 de arquiteto judiciário e 10 de engenheiro judiciário. Quais classes da Lei Complementar nº 715 de 93 foram extintas pela Lei Complementar 1111 de 2010? Foram extintas as classes de assessor técnico de administração superior, assistente de planejamento e gestão de RH, assistente técnico de administração superior, assistente técnico de administração pública, assistente técnico para a modernização administrativa e assistente técnico de RH 1 e 2. Que ocorre com as funções atividades permanentes existentes no TJ São Paulo na data de publicação da Lei Complementar 1111 de 2010, conforme o artigo 44, são transformadas em cargos de provimento efetivo quando ocorrerem suas vacâncias. Quais benefícios foram absorvidos e deixaram de ser aplicados aos servidores do TJ São Paulo pela Lei Complementar 1111 de 2010? Foram absorvidos benefícios como gratificação fixa, gratificação especial de atividade, gratificação de gestão e controle do erário estadual, gratificação extra, abono, gratificação extraordinária, gratificação de informática e outras,
previstas nas leis complementares 713 de 93 e 682 de 1992, que é o complemento de enquadramento, conforme o artigo 3º das disposições transitórias da Lei Complementar, é a diferença de vencimentos resultante do enquadramento na nova escala de vencimentos. Aplica-se a ele o mesmo reajuste e critérios da gratificação judiciária, que é o Instituto da Remoção, criado pelo artigo 51 da Lei Complementar. É um mecanismo que permite a alteração de posto de trabalho a pedido do servidor dentro do quadro do TJ de São Paulo, segundo critérios definidos pela presidência do tribunal. Vejamos agora uma questão anterior. De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 1111 de 2010, poderá participar da promoção o servidor que tenha cumprido, no último grau do nível em que se encontrar, o interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício. Vejamos agora alguns artigos da Lei Complementar 1111, de 25 de maio de 2010. Para os cargos de provimento em comissão, de secretário, diretor, coordenador, supervisor de serviço, chefe de seção técnica judiciário, chefe de seção judiciário e de assistente jurídico, poderá haver substituição durante os impedimentos do titular. O servidor titular de cargo efetivo, quando nomeado para o provimento de cargos de comissão ou no exercício da substituição a que se refere o artigo 5º, poderá optar pela percepção do vencimento do seu cargo de provimento efetivo. A remuneração dos servidores abrangidos por este plano de cargos e carreiras compreende, além do vencimento na forma indicada no artigo 3º desta lei complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas: adicional por tempo de serviço, referente ao artigo 129 da Constituição do Estado e que será calculado na base de 5% por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos. Sexta parte, 13º salário, salário família, salário esposa e outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações. O ingresso dos servidores na carreira dar-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito, durante o período de 36 meses, a estágio probatório, ao longo do qual a assiduidade, pontualidade, aptidão, capacidade e eficiência que demonstrar serão objeto de avaliação para a efetivação na carreira. A evolução profissional dos servidores públicos na carreira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dar-se-á por meio dos institutos da progressão, promoção e do acesso, objetivando reconhecimento pelo resultado do trabalho esperado e planejado com a autoridade, para a otimização das atividades previstas na unidade em que esteja designado para o exercício de suas atribuições. Constante aproveitamento do servidor pelo efetivo exercício do cargo de que é titular, pela experiência adquirida ao longo do tempo, com resultados efetivos no aprimoramento das suas aptidões e potencialidades. Progressão é a passagem do servidor de cargo de provimento efetivo de um grau para o imediatamente superior dentro da mesma referência e nível. Poderá participar do processo de progressão o servidor que tenha cumprido, no mesmo cargo efetivo e grau, o interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício, tenha o desempenho avaliado anualmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de procedimentos e critérios estabelecidos pelo Comitê de Recursos Humanos. A progressão somente poderá ocorrer se o servidor tiver obtido o resultado final positivo no processo anual de avaliação de desempenho. O servidor poderá interpor recurso ao Comitê de Recursos Humanos no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da publicação do resultado do processo da progressão. Promoção é a passagem do servidor de cargo de provimento efetivo para o de nível e grau imediatamente superior dentro da mesma referência. Poderá participar da promoção o servidor que tenha cumprido, no último grau do nível em que se encontrar, o interstício mínimo de 1 ano de efetivo exercício. Promoção dar-se-á por meio do reconhecimento da experiência profissional adquirida pelo servidor, com a participação em cursos de aperfeiçoamento específicos, combinada com a aplicação dos procedimentos da avaliação de desempenho, conforme disposto no inciso 2 do artigo 14 e no artigo 16 desta lei complementar. O servidor poderá interpor recurso ao Comitê de Recursos Humanos no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da publicação do resultado do processo da promoção.
O acesso é a forma de provimento vertical de cargo em comissão, de direção, coordenação, supervisão ou chefia, do servidor ocupante de carga efetiva. Os cargos em comissão de direção, coordenação, supervisão ou chefia ficam reservados para provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e mesma profissão do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na seguinte proporção: em sua totalidade, os de chefe de seção judiciário e chefe de seção técnica judiciário, no mínimo 90% para os de supervisor de serviço, 90% para os de coordenador e 70% para os de diretor. Os candidatos a cargos em comissão de direção, coordenação, supervisão ou chefia deverão ter exercido anteriormente cargos dessa natureza, ainda que em substituição, ou comprovar experiência adequada de acordo com critérios estabelecidos pelo Comitê de Recursos Humanos. Para a qualificação dos servidores ao provimento dos cargos em comissão de direção, coordenação, supervisão ou chefia, além de outras especificadas em regulamento, será exigido do servidor declaração de interesse em participar do processo, habilitação legal correspondente, resultados finais positivos nos últimos 3 processos anuais de avaliação de desempenho e participação em cursos selecionados pelo Tribunal de Justiça para esse fim. Fica criado o Comitê de Recursos Humanos, ao qual, entre outras atribuições, caberá efetuar a normatização do processamento do sistema de avaliação de desempenho e do estágio probatório, acompanhar os resultados dos procedimentos da avaliação de desempenho e da aplicação das instruções normativas, adequando-as sempre que necessário, decidir sobre recursos referentes à progressão e à promoção. É instituído o adicional de qualificação, destinado aos servidores do Tribunal de Justiça, em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos, comprovados por meio de títulos, diplomas ou certificados de cursos de graduação ou pós-graduação, em sentido amplo ou estrito. O adicional de qualificação incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício, da seguinte forma: 12,5% em se tratando de título de doutor, 10% em se tratando de título de mestre, 7,5% em se tratando de certificado de especialização, 5% em se tratando de diploma de graduação em curso superior. O servidor do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, cedido a outros órgãos da administração pública, não perceberá, durante o afastamento, o adicional de que trata este artigo, salvo na hipótese de cessão sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens ou afastamento para exercício de mandato classista nos termos da Lei Complementar nº 343, de 6 de janeiro de 84, mandato eletivo ou para campanha eleitoral. O servidor titular de cargo efetivo do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, abrangido pelo presente plano, que for aprovado em concurso público para outro cargo de provimento efetivo, terá este novo cargo enquadrado na referência fixada para a nova classe, em grau cujo valor de vencimento seja igual ou imediatamente superior ao valor do padrão do cargo anteriormente ocupado. As descrições sumárias dos cargos são as constantes no anexo 7 desta Lei Complementar, sem prejuízo de outras atribuições que lhes vierem a ser atribuídas pelo Presidente do Tribunal de Justiça. O provimento em cargos de diretor, coordenador e supervisor de serviço exigirá diploma de nível superior ou habilitação legal correspondente, de acordo com a área em que venha atuar, ficando ressalvada a situação dos atuais servidores ocupantes desses cargos em comissão. Bons estudos e até o próximo vídeo.